Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Em novembro eu fiz 4 leituras, todas elas muito proveitosas, e hoje eu vim contar pra vocês como foi um pouquinho de cada uma delas. Esse mês eu li 2 romances e 2 suspenses, e o que eles têm em comum é que, embora um deles a história seja contemporânea e o outro histórico, ambos envolvem investigação policial e elementos aí psicológicos que deixam a gente confuso sobre o que está acontecendo, mas vamos por partes. Minha primeira leitura do mês foi muito especial porque ela foi O Feitiço da Água, da Florência Bonelli, leitura que eu fiz para poder participar de uma entrevista, um bate-papo com a autora, que está disponível aqui no canal para vocês assistirem. A Florência Bonelli é argentina e foi ótimo poder conversar com ela. Eu perguntava em português, ela respondia em espanhol e a gente super se entendeu. Feitiço da Água é um romance contemporâneo que ele vai ter também pitadas aí de drama, muitos eventos, reviravoltas, e como vocês podem ver, é uma história aí recheada. E o que mais chamou minha atenção para essa história, que é um dos elementos principais dela, é porque ela tem no cerne dela a astrologia. A astrologia que não é apenas um elemento do enredo, ele é realmente aquele fator motivador dele. É através da astrologia que absolutamente tudo acontece aqui. A Florência Bonelli tem uma série New Adult chamada Nascidas. Dessa série, esse aqui é apenas o único que foi publicado aqui no Brasil, mas cada um deles vai trazer uma protagonista que ela vai ter um signo de um diferente elemento da astrologia. O primeiro livro é o Nascida pelo Signo de Touro, que é inclusive o signo da Florência Bonelli. Ela vai ter um livro para o elemento ar, outro para o fogo, e faltava ela fazer um livro então para o elemento água. E aqui a gente tem a Brenda Pisciana, a história dela que a gente acompanha. A Brenda é uma jovem que ela tem uma vida aparentemente perfeita, só que ela não está tão satisfeita assim com o curso que ela faz na faculdade, e também ela guarda uma paixão desde criança pelo Diego, que é filho dos melhores amigos dos pais dela. As duas famílias são muito unidas, então ela conhece o Diego desde que ela nasceu e ela sempre gostou dele, só que por ela ser mais nova, ela tem aquela coisa de ele nunca vai olhar pra mim, ele tem banda, ele vive uma vida muito diferente da dela. E a partir do momento que ela faz o próprio mapa astral e que ela começa a entender muitas das características delas a partir daquele mapa, a vida dela tem essa reviravolta, porque ela entende também que existem certos desafios pelos quais ela vai ter que passar, coisas que ela vai ter que encarar, e tudo ali na vida dela ela vai entendendo que vai acontecendo justamente por causa da configuração do mapa astral dela. Para quem gosta de astrologia, esse livro acaba sendo um prato cheio, porque ele realmente se aprofunda nisso. Por outro lado, para quem não gosta ou não tem tanto conhecimento assim, pode ser que algumas passagens acabem ficando um pouco cansativas, porque a autora detalha bastante coisa que pode não fazer sentido para todo mundo. Ainda assim, parte do intuito da Florência Bonelli era justamente demonstrar como a astrologia, essa ciência, pode nos ajudar numa questão de autoconhecimento, como isso pode influenciar positivamente a nossa vida. Ela não fala aqui de horóscopo em revista, inclusive na entrevista que a gente fez, ela menciona como esses horóscopos e tudo mais existem justamente para desacreditar a astrologia. E enfim, como eu mencionei, é um livro que vai ter aí muitos altos e baixos. Acho que algumas passagens acabaram sendo realmente mais lentas, porque ela é uma história muito detalhada, começa no presente, volta para o passado, aí a gente retorna para o presente. Algumas passagens eu acredito que poderiam ter sido suprimidas, porque a gente acaba tendo explicações demasiadas ou então repetições de algumas coisas, o que fazem também com que o livro seja bastante extenso, mas no geral é uma história muito bonita, que vai abordar temas importantes também, como o luto, dependência química, o alcoolismo, relações familiares. É um prato cheio aqui em meio a essa história de amor e de autoconhecimento. A leitura conjunta desse mês com os membros do canal foi Vulgo Grace, da Margaret Atwood, que deu origem à série da Netflix Alias Grace, que eu ainda não assisti, mas quero, principalmente porque eu gostei muito da leitura de Vulgo Grace. Margaret Atwood é a mesma autora de O Conto da Aia, e Vulgo Grace é um suspense histórico, e para quem não sabe, ele é baseado num caso real. A grande questão desse caso é que até hoje não há um consenso exatamente sobre os culpados, sobre a parte
participação das pessoas naquele assassinato. Nesse caso, 2 criados mataram o patrão. O assassino foi condenado à forca, mas a Grace, que era a criada, ela foi condenada também, mas ela não recebeu pena de morte porque não se sabia exatamente se ela de fato era culpada, se ela era inocente, e ficou aí por décadas a discussão sobre qual teria sido de fato a participação dela, e não houve uma resposta para isso. E a Margaret Atwood, ela conseguiu captar tudo isso muito bem na narrativa, então ela vai contar esse caso. A narrativa vai ser múltipla, a gente tem a narrativa pela voz da Grace, a gente tem a narrativa pela perspectiva do médico que trata dela, que é uma narrativa em terceira pessoa no presente, e a gente percebe que ela tem aquela cara mais de relatório, como se fosse realmente um médico fazendo o seu relatório. A narrativa da Grace já é em primeira pessoa, e a gente percebe por vários indícios ali que ela não é uma narradora confiável, que ela tende a querer manipular o leitor, ela se preocupa o tempo todo em relatar, em verbalizar, preocupada com aquilo que o outro estaria pensando sobre ela, com a impressão que ela deve passar, e a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma do porquê que ela faz isso. Se é pelo fato dela realmente ser culpada e ela tá querendo manipular a impressão do outro, se é pelo fato dela ser uma mulher no século XIX, criada para agradar os outros, se é porque independentemente de qualquer coisa, as pessoas já têm uma impressão dela, ela já foi condenada e ela sabe que qualquer coisa que ela falar pode piorar o caso dela. Então a gente tem aí uma situação muito complexa, de uma personagem muito complexa, e que o livro não traz resposta alguma, ele deixa a gente com vários pontos de interrogação na cabeça. É então um livro muito interessante, tanto por esse desdobramento desse caso que não vai ter exatamente uma conclusão, por todos os viés que ele vai deixar aí pra gente, e também por todas as camadas que estão inseridas. A gente tem questões de gêneros abordadas pelo livro inteiro, a gente tem questões sociais ali colocadas, porque a gente não pode esquecer também que a gente tá falando de embate entre diferentes classes sociais. A gente tem a questão psicológica, que é muito importante, já pensando na investigação de transtornos psiquiátricos. E se hoje em dia ainda é muito difícil diagnosticar esses transtornos, no século XIX, então, era ainda muito mais, especialmente porque muitos dessas pesquisas, desses estudos ainda estavam acontecendo. Então eu acho que a autora realmente foi extremamente habilidosa em mesclar todos esses elementos e trazer uma história muito rica, com muitas camadas, que a gente pode ficar aí discutindo, ó, por horas e horas. É um livro que está disponível no Kindle Unlimited. Se você já fez a leitura, me conta aqui nos comentários, né, qual foi a sua impressão. Também disponível no Kindle Unlimited, e uma das minhas leituras favoritas do ano, com certeza, Um Amor de Revanche, da Paula Vivian. Eu me apaixonei pela escrita da Paula através da trilogia dela do Sétimo Andar, que são 3 novelas que eu já recomendei pra caramba aqui no canal. Cada uma delas é protagonizada por uma amiga diferente, as 3 moram no mesmo andar de um prédio, que elas compraram um apartamento no mesmo andar para poderem ficar próximas umas das outras, e eu já me apaixonei pela Paula ali. Não vi a hora de ler um romance dela, e agora ela entregou acho que tudo e mais um pouco. Foi uma leitura muito gostosa de fazer por diferentes motivos. Um Amor de Revanche, ele vai trazer então um romance cão e gato entre a Luísa e o Mário. A Luísa é brasileira, que trabalha numa filial de uma empresa de cerveja alemã aqui no Brasil, e o Mário é alemão, que veio então da Alemanha para trabalhar nessa mesma empresa. Logo que eles se conhecem, já rola uma certa antipatia entre os dois, e isso piora porque eles fazem uma aposta assistindo a Copa do Mundo de 2014, e depois do 7-1, então, eles não conseguem basicamente mais olhar na cara um do outro. Agora já se passaram 8 anos, estamos em 2022, a Copa do Mundo vai acontecer na Alemanha, e eles vão ter que ir pra lá, então, a trabalho, acompanhar os jogos e dividir muito do tempo juntos. Ou seja, é um romance que vai envolver Copa do Mundo, várias referências ao Brasil e também à Alemanha, e a Paula Vivian fez um contraste muito bonito entre as duas culturas, falando a respeito da língua, falando da forma de como cada um dos povos tem a sua maneira de agir, de enxergar o outro, como isso influencia nas nossas impressões. A narrativa da Paula é muito rápida, ela fisga a gente muito fácil, faz com que a gente entre muito rapidamente ali na história, então é
uma leitura muito gostosa de se fazer e que ela trabalha muito bem as palavras também. E é uma narrativa também muito bonita, que não perde a sua leveza em momento algum. Ela trabalha muito bem as referências que ela coloca. Eu me senti o tempo todo realmente ali representada, vendo um monte de coisa aqui do Brasil, embora a protagonista seja de Santa Catarina, e a gente vê como ela coloca muito do falar daquela região, ali também nos diálogos. Eles têm essa característica própria de cada personagem. Eu me encantei pela maneira como ela desenvolve o romance, como ela vai trabalhando essa implicância dos dois que pouco a pouco se desenvolve em algo a mais, como ela trabalha as relações que os protagonistas têm com a família de cada um deles, que é algo muito bonito na história também. E mais do que tudo, eu amei como o livro, mesmo sendo leve, divertido, fazendo a gente dar risada e deixando o coração quentinho, como ele tem também um gostinho aí agridoce, que é muito próprio da vida, porque ela fala muito sobre a questão das escolhas, sobre como a gente precisa na vida, né, ao longo de toda a vida, escolher determinadas coisas e que isso significa abrir mão de outras, e como a gente pode ficar feliz por essas coisas que dão certo, que a gente gostou, mas como ao mesmo tempo a gente pode lamentar aquelas outras que a gente teve que abrir mão. Esse misto, né, de sentimentos, como ela fala de lembranças, como ela fala de memória, tudo isso dá um tom muito bonito para a história e, como eu mencionei, muito real. E óbvio, falando aí de Copa do Mundo, isso está muito presente no livro também, e eu gostei muito da saída que a Paula deu ali para os fatos, porque se a gente está falando de uma Copa de 2022 na Alemanha, a gente já sabe que aquilo não é a representação da realidade. E o fato dela ter tido essa sacada de fazer a Copa do Mundo acontecer em outro lugar, deu ali a ela uma liberdade para trabalhar coisas que não necessariamente vão representar a realidade e que vão ter muito a ver com a história também. Porque, de novo, a gente vai estar falando sobre nem sempre a gente atingir as coisas que a gente quer em sua plenitude, que isso não necessariamente é algo ruim. Ou seja, a Paula realmente fez com que eu carimbasse ali meu selinho de fã, de quero ler tudo aquilo que ela escreve e publica, e se você gosta de romances deliciosos, não deixem de ler esse. E minha última leitura do mês foi tão incrível que eu li em menos de um dia. E não foi aquele livro que você acaba se dedicando a ler pra caramba e quando termina você tá cansado. Não, gente, eu terminei de ler, parecia, sei lá, que eu não tinha feito uma maratona e lido mais de 300 páginas em poucas horas. E no caso foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, thriller nacional, que vai ser então essa mistura também de thriller policial com thriller psicológico. Aqui a gente conhece a história do Daniel, que ele é um jornalista que saiu da cidade do interior onde ele nasceu, a Água Doce, para levar a vida em São Paulo, e ele saiu dessa cidade com muitos traumas, com coisas que ele prefere não lembrar. É uma cidade muito pequena, muito conservadora e que tem uma seita religiosa que fez com que ele, sendo um homem negro e um homem bissexual, obviamente não tivesse uma vivência fácil. E a questão é que ele já tá há 10 anos afastado dessa cidade quando um dia ele recebe a visita da noiva de um dos melhores amigos de infância dele, contando que esse homem morreu. E tanto ela quanto ele acreditam que a morte dele não foi suicídio como ela foi dada. Então ele resolve retornar para essa cidade para investigar o que aconteceu, e quanto mais ele tá ali, mais a saúde mental dele fica desestabilizada, ele passa a ter visões cada vez mais fortes com um menino, visões que ele tinha durante todo o crescimento dele. Ou seja, é um livro também muito a ver com impressões, em que a gente tem essa coisa toda aí meio nublada, de não saber exatamente o que é realidade, o que não é, o que está acontecendo de fato naquela cidade. Eu comecei a ler esse livro depois do almoço, fiz várias pausas enquanto eu tava lendo, e mesmo assim eu terminei de ler antes da meia-noite, porque eu realmente não consegui parar de ler. O Stefano Volpe tem uma escrita que é muito direta, que é muito ágil. Eu adorei a maneira de como ele apresenta os fatos em meio à descrição, como a história tá sempre andando, como ele envolve a gente naquilo tudo que tá acontecendo e como ele vai mostrando as coisas pra gente aos poucos, de maneira que a gente vai entendendo sem que ele precise parar para ficar fazendo grandes explicações. Em meio a tudo isso, ele também vai envolver debates importantíssimos que aparecem também de maneira muito natural na narrativa, e o caso é muito bem amarrado também. Ele fornece pra gente todas as pistas que a gente precisa, sabe brincar com a gente, né, de colocar ali várias informações que a gente não sabe exatamente como que elas vão se conectar. Tiveram coisas aqui, principalmente a respeito, né, desse menino que ele vê, que ele alucina
com ele, que eu consegui sacar antes do final o que seria, mas ainda assim isso não tirou em nada o impacto que o livro tem, principalmente ao final. As últimas páginas, gente, era aquilo pra você ler sem conseguir parar e assim, ó, com a respiração presa na garganta, com aquela sensação de ansiedade crescente. É muito viciante, é eletrizante e também muito angustiante. Ele é um livro que ele dá um certo embrulho aí no estômago, mas que o Stefano Volpe também trabalha muito bem e com muita responsabilidade. Eu tava já há muito tempo com saudades de ler um thriller policial, ler um thriller que me envolvesse bem, e esse livro supriu todas as minhas necessidades. Ele era o thriller que eu estava procurando, então muito obrigada, Stefano Volpe, por ter nos presenteado com essa leitura. Nem preciso falar que eu adorei, porque acho que já tá mais que na cara aqui que eu adorei a leitura. Foi o segundo livro do autor que eu li, que também consolidou ainda mais minha admiração pelo trabalho que ele tem com a escrita, principalmente porque os dois livros que eu li dele foram totalmente diferentes entre si. E, de novo, pra quem gosta de suspenses policiais, de suspenses com essa carga psicológica muito forte, leitura mais do que recomendada, fica apenas o aviso aí de possível gatilho pra menção a abuso infantil e suicídio. E vocês leram o que em novembro? Das leituras que eu fiz, quais vocês também já leram? Sobre qual delas bateu aquela curiosidade de fazer a leitura? Contem tudo pra mim aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Vou pedir pra você deixar a sua curtida, que é uma forma de ajudar o meu trabalho, fazendo com que ele chegue a cada vez mais pessoas. E pra quem tá chegando no canal aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas outras redes sociais. Por lá, o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.